0037, 2020, São Luís, relatora a doutora Lavínia Helena Macedo Coelho, recurso eleitoral, assunto propaganda política, propaganda eleitoral extemporânea, recorrente Raimundo Garrone Portela Richard Sobrinho, advogado doutora Luísa Amélia Rodrigues Tavares e outros, recorrido Podemos, advogado doutor Enéas Garcia Fernandes Neto. Com a palavra, eminente relator. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Raimundo Garrone Portela Richard Sobrinho, devidamente qualificado nos autos, em face da decisão proferida pelo juiz da 89ª Zona Eleitoral, que julgou procedente representação eleitoral. Representação eleitoral por propaganda antecipada negativa proposta pela Comissão Municipal Provisória do Partido Podemos, aplicando multa de R$ 5.000 sobre o fundamento de que a matéria ofendeu a imagem do pré-candidato ao cargo de prefeito de São Luís. Em sede de razões recursais D 4644-215, o recorrente alega, em suma, que não praticou propaganda eleitoral antecipada negativa, haja vista que apenas divulgou informações constantes no site da Justiça Federal e da Polícia Federal, embasado na livre manifestação do pensamento decorrente do direito à informação garantido pela Constituição Federal de 88. Por tal, pleitei a reforma da decisão para que seja julgada improcedente a representação. Em suas contrarrazões, o recorrido sustenta a ocorrência da prática de propaganda antecipada negativa, por divulgada a matéria com o objetivo de depreciar a imagem do pré-candidato ao cargo de prefeito da cidade de São Luís. Instado a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer pelo provimento do recurso para reformar a sentença, por não enquadrar a matéria em propaganda negativa, nem no ato de divulgar notícia falsa ou sabidamente inverídica. ID 37.21.21.5. Era o que havia de relatar, para relatar, senhor presidente. Não, doutora Lavínia, obrigado. Tem pelo que recorrente aqui, doutor Marco Antônio Canário Caminha. A excelência tem a palavra, declinando nome e endereço, por gentileza. Nome e OAB, por gentileza. Senhor presidente, Marcos Antônio Canário Caminha, OAB do Maranhão, 12879. Senhor presidente, ilustre relatora, eminentes juízes, conhecia, senhor presidente, o doutor Juraci Guimarães como meu professor de Teoria da Constituição e de Direito Eleitoral na Faculdade de Direito e depois como Procurador Regional Eleitoral, mas desconhecia a sua carreira como cantor aqui no Maranhão. Não tão famoso quanto o Manuel Gomes, mas tem talento, né? Se persistisse, certamente nos brindaria. E se fosse recorrente, certamente o caso seria de violação à paridade de armas, né? Tendo em vista que ele cantou muito bem e eu não teria condições de apresentar isto. Mas o caso trazido a julgamento, senhor presidente, passado esse momento quase lúdico, falo em nome do recorrente, o senhor Raimundo Garrone Portela Richard Sobrinho. Ele, senhor presidente, ilustre relatora, eminentes juízes, é um jornalista conhecido e reconhecido pelo povo do Maranhão há décadas, né? Ele é conhecido popularmente como Raimundo Garrone. Ele passou por todos os jornais, passou por tem uma carreira sólida no jornalismo do Maranhão. Então, sempre respeitou os mais elevados padrões éticos do jornalismo e sempre reverberou, sempre noticiou fatos relevantes para a sociedade. E, por isso mesmo, em sua atividade jornalística, nunca se desviou, nunca foi tido como alguém que utilizou a sua profissão, a sua função na sociedade maranhense para atingir objetivos eleitoreiros, eleitorais, e, enfim, tudo que valha nesse sentido. Ele sempre utilizou a sua profissão para, obviamente, participar do debate público, essa é a função constitucionalmente protegida aos jornalistas, mas sempre reportando fatos que são importantes
para a sociedade. E, por vezes, infelizmente, os jornalistas que aderem a esse tipo de missão, de cidadão que adere ao jornalismo como missão de vida, acabam por enfrentar processos judiciais como esses. Então, eu queria, de antemão, fazer essas primeiras palavras para dizer que esse caso não se trata tão somente de uma representação por propaganda eleitoral negativa ou qualquer tipo de um recurso razoavelmente comum da Justiça Eleitoral. Na verdade, nós estamos hoje reunidos para que o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão finque balizas seguras de respeito aos direitos fundamentais, em respeito à liberdade de comunicação, em respeito à proteção e promoção dos direitos tanto dos jornalistas, né, de comunicar, de apresentar fatos, como dos cidadãos, né, não só de São Luís, mas de todo o Maranhão, de ter conhecimento de fatos. E aí, óbvio, cada cidadão, com os fatos reportados, fazer a interpretação que desejar, né? Especialmente porque é função do jornalismo e dos jornalistas, portanto, noticiar às vezes fatos que são ácidos, noticiar fatos que podem ser, em consequência, desabonadores, né? Aliás, essa é uma frase célebre do George Orwell que diz, né, jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que se publique. Todo o resto é publicidade, né? E, no mais, e nessa esteira, há também uma frase do Karpstein que diz que a crítica dirigida à administração governamental e a atuação de candidatos como homem público não somente é legal, no nosso caso, no Brasil, não só constitucional, mas também salutar para a vida democrática. E nessa mesma esteira, os sempre festejados José Jairo Gomes tem dito que não é só necessário não é só possível assertivas apimentadas, o que ele chama de críticas contundentes, denúncias constrangedoras, como é importante para a dialética democrática. Ou seja, o caso que está trazido a julgamento aqui, ele diz respeito essencialmente sobre o papel do judiciário nas relações sociais, que é, segundo a melhor interpretação da Constituição, permitir que fatos sejam trazidos ao conhecimento público. E quem faz isso são jornalistas devotados, aqueles que, de fato, utilizam a sua profissão, o seu mistério, para reportar fatos que são importantes para a sociedade. Mas aos fatos. O caso trazido a julgamento é uma matéria, é um artigo jornalístico que foi apresentado no seu blog, no blog do Raimundo Garrone, acho que por todos nós conhecidos, de uma operação, né, de uma operação da Polícia Federal, e, enfim, foram reportados fatos que foram colhidos da Justiça Federal, da Polícia Federal, bem como portais de transparência. Diz respeito, essencialmente, a reportar que emendas parlamentares do senhor Eduardo Braide, deputado federal, enviadas a municípios do Maranhão, poderiam estar sendo desviadas. Os recursos, portanto, deveriam ter algum tipo de malversação. Mas veja, senhor presidente, ilustre relator, eminentes juízes, não há qualquer conexão. Em todo o texto do artigo jornalístico, não há uma palavra, não há uma só menção, não há uma ilação, não há rigorosamente nada que conecte os fatos reportados com a eleição municipal de São Luís. Rigorosamente nada.
tão somente o ora recorrido e a Comissão Provisória do Partido Podemos, que criou o ambiente eleitoral para o presente caso. Não há, repito, uma só frase, não há um só momento em que tem-se escrito uma só palavra do pleito eleitoral de São Luís. Rigorosamente nenhuma. E repito, todos os fatos reportados dizem respeito à atuação parlamentar, como deputado federal do senhor Eduardo Braide. Ou seja, mesmo que houvessem críticas ácidas, mesmo que houvesse qualquer tipo de posicionamento político-ideológico de um cidadão, o que não aconteceu, o que ele fez, repito, foi um jornalista, no uso de sua profissão, respeitando os mais elevados padrões éticos, reportou fatos. Aliás, os fatos reportados acabaram por se proliferar em todo o país. Nós temos, inclusive, o governador do Rio de Janeiro afastado por denúncias, não é? Por conta de malversação de recursos públicos em razão da pandemia, o que ocorreu também no presente caso. Então, só para concluir, é importante relembrar que a Constituição da República, por diversas vezes, protege e promove a liberdade de expressão, a liberdade de comunicação. Há, na Constituição, não é, capítulo próprio para a liberdade de comunicação, não é? O artigo 220, a permitir que não só o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, mas todos os cidadãos tenham absoluto respeito pela liberdade de comunicação e a profissão dos jornalistas. Então, eu utilizei esses 10 minutos que me foram concedidos pelo regimento, por Vossas Excelências, para localizar o debate, ora posto em julgamento, para que seja muito claro a possibilidade desse tribunal de centralizar a posição dos jornalistas e aqueles que respeitam os padrões éticos na sociedade do Maranhão, a reportar exclusivamente fatos. E repito, mais uma vez, para concluir, senhor presidente, que não há em nenhuma linha, em nenhuma palavra do texto, qualquer tipo de menção, mesmo subliminar, do pleito eleitoral em São Luís. Todos os municípios citados são do interior do estado. Então, senhor presidente, ilustre relatora, eminentes juízes, ao procurador regional eleitoral, também faço menção ao doutor Enéas, o que se requer é o conhecimento e o provimento do recurso, especialmente pelos precedentes desta tarde, a reconhecer que a propaganda eleitoral precisa ser expressa. Nesse caso, mais uma vez, na esteira do que foi julgado aqui, de nada expresso há em relação a São Luís. Muito obrigado pela atenção e agradeço, senhor presidente, pela tolerância em relação ao tempo. Faltou som aqui para mim. Ninguém está ouvindo. Espera aí. Cortou aqui. Alô? Estamos ouvindo, senhor presidente. Agora que voltou, realmente. Porque eu não estava ouvindo ninguém, realmente. A palavra o doutor Enéas, pela parte recorrida, pedindo que decline nome OAB. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Obrigado. Enéas Garcia Fernandes Neto, OAB 6756, pela recorrida à Comissão Provisória Municipal de São Luís do Partido Podemos. Excelências, de fato, a matéria de fundo no que diz respeito ao julgamento por esta egrégia Corte Regional Eleitoral na data de hoje, trata de relevante tema, com assento e matriz constitucional, que é o direito de informação, que nós, cidadãos, temos, e também o direito da livre imprensa, e que, inclusive, aqui não se está imputando ou visando censurar algo que diz respeito à liberdade de imprensa. É realmente um indelegável direito que foi obtido a duras penas, razão pela qual deve sim, e por isso tem assento constitucional, ser protegido, ser tutelado, sobretudo em um país como o nosso, que vivemos um Estado democrático de direito.
Mas assim, excelências, mesmo como direito, que deve ser protegido, tutelado e constitucionalmente assegurado, ele possui limites. E o limite também se encontra no texto constitucional. Ele deverá ser observado numa contemporização entre princípios constitucionais, também em relação ao direito constitucional à vida privada, à inviolabilidade, à imagem e à honra de todos os cidadãos. Não se discute aqui, excelências, o fato de o então pré-candidato filiado ao partido Podemos ser homem público no exercício do mandato de deputado federal e ainda que tivesse, portanto, críticas ácidas ou ríspidas, isso sim faz parte do embate político-eleitoral ou até mesmo daqueles que são autoridades públicas. Mas aqui, excelências, o que se trata, portanto, é de uma propaganda eleitoral de cunho negativo, extemporânea, uma vez que a postagem do texto, do artigo jornalístico do recorrente, conhecido aqui popularmente como o colega que me antecedeu na tribuna o disse, e um jornalista de fato conhecido no estado do Maranhão, Sr. Raimundo Garrone, mas não se trata de uma matéria meramente narrativa de fatos. Houve interpretações de fatos, houve afirmações de fatos, e veicularam negativamente a imagem e honra do então pré-candidato Eduardo Salimbrade. Excelências, data máxima vênia, defendido pelo colega, mostra-se irrelevante o fato de que, em uma linha que fosse do referido artigo jornalístico, constasse qualquer menção à eleição de São Luís. O objetivo do texto aqui era nítido, o senhor Eduardo, notório pré-candidato a prefeito de São Luís, em que passa-se à sociedade, aos leitores do jornalista do referido blog, a imagem que ele participava, visando negativamente atrair essa imagem para a sua futura candidatura. Trago aqui, excelências, portanto, o cerne da questão. Qual é o cerne da questão da representação? O texto. O próprio texto da chamada contida no artigo jornalístico contido no blog já é, por demais, ofensivo, onde peço para vossas excelências onde leia o título da postagem, abre aspas, alvo de operação da PF, compra fraudulenta de respiradores em Santa Rita e Bacabeira pode ter sido financiada por emendas de Braille, fecho aspas. Excelência, esse é o título. Do texto, trago no que pertine os seguintes excertos. Operação da Polícia Federal na quarta-feira por compras fraudulentas de respiradores nas prefeituras de Santa Rita e Bacabeira, receberam gordas emendas federais do deputado Eduardo Braide para a saúde. Para Santa Rita, Braide mandou 770 mil, já para Bacabeira, 500 mil. A verba milionária deveria ajudar no combate ao coronavírus, mas parece que outro vírus mais perigoso sumiu com o dinheiro, o vírus da corrupção. Certo, excelências? Inclusive, está negritado no texto original. Verifica-se ainda que os respiradores comprados, também, pelo visto, nem respirou na conta municipal. As contas públicas, pois a verba enviada por Braide foi paga no dia 29 de abril e apenas 10 dias depois, no dia 8 de maio, a verba já estava na conta da empresa JJ da Silva Santos, que funciona numa portinha em Pasto Lumiar, mas recebeu o pagamento antecipado por um respirador que nunca entregou. A acusação é gravíssima, vejam, excelências. Texto contido no objeto da representação. A acusação é gravíssima, pois mostra possível desvio de verbas públicas federais que deveriam servir para combater o coronavírus, mas que podem ter sido desviadas, negando a assistência ao povo das cidades vizinhas. Ora, excelências, verifica-se, portanto, que a propaganda eleitoral aqui é de cunho eminentemente negativa, visando incutir na visão dos leitores de que o então pré-candidato deputado federal, ao destinar emendas para municípios do interior do estado, estaria envolvido em corrupção, em desvio de dinheiro público, desvio de dinheiro de verbas federais, excelências. Detalhe, na compra de respiradores. A causa de pedir constante na presente representação, excelências, diz respeito à propaganda eleitoral negativa, extemporânea, uma vez que se tratou de postagem realizada em 6 de agosto de 2020, mas também se tratou, excelências, de divulgação de fato sabidamente inverídico. Embora o parecer do Ministério Público entenda que todo o contexto do texto jornalístico está dentro dos parâmetros da liberdade
de imprensa, entendeu ainda que, portanto, não haveria que se falar nesse fato sabidamente inverídico, uma vez que, citando precedente do TSE por fato manifesto e indiscutivelmente falso, é aquele que não depende de investigação. Aqui eu trago excertos do que contido na inicial, excelências, e de documentos juntados e contidos na própria postagem objeto da representação. O que ocorre? Verifica-se, portanto, que a operação da Polícia Federal deflagrada foi por compra supostamente fraudulenta de respiradores. Excelências, o próprio recorrente, blogueiro Raimundo Garrone, jornalista Raimundo Garrone, postou o extrato do portal da transparência, onde consta o resumo das emendas destinadas ao então pré-candidato deputado Eduardo Braide, onde elas expressamente constam tipo de proposta, incremento MAC. Incremento MAC, excelências, por sua vez, segundo a portaria 488, de 23 de março de 2020 do Ministério da Saúde, consiste no incremento, manutenção temporária dos tetos de média e alta complexidade, por isso MAC. Jamais as emendas poderiam ser destinadas à aquisição de produtos e equipamentos, mas tão somente ao custeio, incremento MAC, tetos da média e alta complexidade. Portanto, na própria postagem, assim o fez o recorrente, independentemente da juntada que o representante, ora recorrido, fez na inicial para comprovar de que, olha, ele mesmo está divulgando um fato de que a emenda, onde ele imputa desvio de dinheiro por corrupção na compra de respiradores, onde a destinação da emenda seria tão somente para o custeio dos tetos de média e alta complexidade. Portanto, excelências, fato sabidamente inverídico. Razão pela qual aqui sim se imputou não tão somente divulgar fatos ocorridos, ou acusações gravíssimas de corrupção. Concordo que as acusações, quando há aqueles indícios mínimos e o jornalista investigativo que assim possa exercer o seu mistério, podem e devem fazer como direito de liberdade de imprensa e o direito de informação de todos nós, mas não interpretar e desvirtuar fatos. Consta do texto expressamente de que a operação da Polícia Federal seria alvo de emendas destinadas pelo deputado federal Eduardo Braide, quando o próprio repórter postou extratos do portal da transparência que comprovam que a destinação jamais poderia ser para aquisição. Ainda que o fosse, excelências, o que se fala aqui apenas por amor ao debate, no império de que prevaleça o império sempre na verdade, ainda que o fosse uma emenda parlamentar destinada à aquisição de produtos e equipamentos aqui, doutor Ronaldo, ainda que assim o fosse, o deputado federal se limita tão somente a destiná-las. Não cumpre a ele o dever de licitar, de escolher empresas, de fazer as aquisições, mas tão somente de destinar as suas emendas parlamentares. Então, com todas essas razões, excelências, é que se pede que, em sendo conhecido o recurso, sejam mesmo improvido para manutenção, reconhecendo a ilicitude da propaganda eleitoral negativa, extemporânea de cunho a divulgar fatos sabidamente verídicos, consequentemente, a manutenção da sanção pecuniária aplicada ao recorrente. Agradeço novamente a atenção e o tempo de vossas excelências. Obrigado, doutor Né. Doutor Juraci. Mantém o parecer. Obrigado, doutor Juraci. Doutora Lavinha. O presente recurso deve ser conhecido, visto que interposto tempestivamente, subscrito pelo advogado devidamente constituído e manejado da forma adequada. No mérito, deve ser provido pelos motivos que se seguem. Sobre propaganda eleitoral, deve-se frisar que sua principal marca é o seu destinatário, no caso, o eleitorado. Sabe-se ainda que a propaganda negativa é que objetiva desconstruir a imagem de candidato, a partir da difusão de conceitos negativos que extrapolam o limite da avaliação pública, alcançando conteúdo ofensivo. Essa parte aqui eu tirei do RESP 1040, do ministro Gilmar Mendes. Nesse contexto, é dever da Justiça Eleitoral inibir práticas que confundam o eleitor, a partir da difusão de informações inverídicas ou conceitos valorativos depreciativos, e não reais, mas simultaneamente assegurar o direito à informação. Pois bem, com a difusão dos veículos de comunicação, a partir do acesso quase que universal à internet, a Justiça, em todos os seus ramos, vê-se obrigada a ponderar princípios para resguardar direitos constitucionais, sobretudo no caso de colisão, como bem trabalha Ronald Dworkin. Dita colisão atinge-se apogeu também aqui na seara eleitoral,
face aos direitos aqui envolvidos. O direito do eleitor à ampla informação e, do outro lado, o direito do gestor, também candidato, quanto à sua privacidade e honra. Na atualidade, a despeito da mitigação entre direitos fundamentais, aceita-se sim o emprego de opiniões e críticas, ainda que consideradas aspas, quando se trata da avaliação de gestores públicos. Remete-se aqui ao voto do ministro Sérgio Banhos, que defende a circulação de opiniões e críticas, instrumento essencial para a construção de uma sociedade onde prevalece a liberdade de expressão e o debate. Aí é o que eu transcrevo esse voto do ministro Sérgio Banhos, datado de 4/9/2008. É o RESP 060-107-1522. No mesmo sentido, aqui eu destaco e eu abro assim um parênteses para citar o posicionamento da mestre, né, Aline Osório, e que ela tem acompanhado o presidente do nosso TSE, né, eu acho que é o braço direito hoje de quase todos os ministros do TSE, uma jovem muito inteligente. Quando eu recomendo, eu digo, olha, assistam, o doutor Bruno me recomendou e eu assisti, e a gente percebe o brilhantismo dessa mulher tão nova e admirável, né, tem um mestrado e ela trabalha justamente nessa área do direito à informação, e ela defende a mais ampla possibilidade, assim, desse direito, né? E o que ela diz acerca desse tema? A crítica política, dura, mordaz, espinhosa, ácida, é peça essencial ao debate democrático. Por meio da crítica à figura dos candidatos, os eleitores têm acesso a um quadro mais completo das opções políticas. Considerações a respeito do caráter, da idoneidade, da trajetória dos políticos não são indiferentes ou irrelevantes para o eleitorado e fazem parte do leque de informações legitimamente utilizadas na definição do voto. Osório, Aline, Direito Eleitoral e Liberdade de Expressão, Belo Horizonte, página 228. Regulamentando o tema, nós temos o artigo 57D da Lei 9.504, de 97, e o artigo 27 da Resolução 23.610. Aí aqui eu transcrevo no voto. Pois bem, analisando a única prova constante nos autos, a do ID 46.42.815, constata-se que a matéria impugnada trata da compra fraudulenta de respiradores com recursos destinados por emenda parlamentar, dita investigada pela Polícia Federal. Constata-se mais que da divulgação da matéria em média de percepção do jornalista acerca de dados divulgados por entidades públicas, carente, portanto, de potencialidade lesiva de atingir a honra e a imagem de um homem público, que detém mandato eletivo e se apresenta como pré-candidato. Antes, apenas noticia a transferência de emenda parlamentar para municípios e o possível desvio quando da aplicação do recurso, não se tratando de notícia sabidamente inverídica. Ademais, dita matéria resta enquadrada no âmbito do debate político, no qual os homens públicos devem ter uma pele mais grossa, palavra que não é minha, né, é utilizada pelos ministros, né, nas cortes superiores, para suportar críticas. Esse entendimento vem sendo firmado em diversas cortes regionais, inclusive no TSE, aqui, ó. Vinculação de discurso, críticas ao governo, propaganda negativa, não caracterizada, liberdade de imprensa, reexame e não provimento. Assentado pelo TRE, a inexistência de propaganda eleitoral negativa e limitada divulgação, exercício do direito de crítica, qual os homens públicos, especialmente em época eleitoral, devem tolerar. Tolerar realmente é a palavra mais apropriada. Eu sei que não é fácil, a gente tem família, a gente tem todo um trabalho, tem toda uma vida, e aqui o desembargador Zé Joaquim sabe disso, porque ele também já foi, entre aspas, né, muito criticado, mas nós, né, desembargador Taron, doutor Ronaldo, doutor Gonçalo, nós que somos homens públicos, a gente tem que suportar essa crítica. Ela não vou aqui dividir com os senhores e dizer que ela não dói, ela não sente, ela não provoca efeitos perante os nossos filhos, as nossas famílias, mas eu acho que faz parte daquele homem que assume um cargo público. Nós mesmo, enquanto juízes, nós sofremos isso durante toda a nossa carreira. Mas isso faz parte. E quando se trata de um homem público, de um pré-candidato, de um candidato, de um político que tem um mandato eletivo, essa necessidade de ter uma pele grossa me parece ainda mais necessária do que quando se trata até mesmo de outros cargos públicos. Logo, sobretudo por ser matéria jornalística, deve prevalecer o direito de informação sobre a gestão pública. Destaca-se que não se antevê extrapolação na reportagem afetar a honra de um homem público, antes tem o que está fulcrada na livre manifestação do pensamento, também garantida na Constituição Federal de 88. Quanto aos julgados que o recorrido acustou em suas contrarrazões, destaca que não se aplica ao caso concreto, conversa acerca de situações outras, em que há ali patente a extrapolação ao direito de informar.
Isto posto, em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, voto pelo provimento do recurso interposto, a fim de julgar improcedentes os pedidos constantes na representação, nos termos do artigo 27 da Resolução 23.610. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutora Lavínia. Embargador Joaquim. Presidente, eu quis ser breve, até porque já adiante vou pedir vista. Até porque a eminente relatora fez uma citação, inclusive com relação ao meu nome. E, presidente, só quem sofre, uma coisa é você fazer um artigo com críticas a ações. Outra, por exemplo, presidente, é quando o senhor atinge a honra objetiva das pessoas. E aqui, doutora Lavínia, quando fui candidato, não por mim, mas porque os eminentes pares me pediram por interesse público ao Tribunal de Justiça, houve um terceiro que pagava blogueiros para falar, inclusive, da minha família, da minha vida antiacta todinha. E sabe o que eu fizera? Em outros tempos, talvez, eu não teria ingressado em juízo. Eu teria tido com ele, como sou caboclo da Baixada, um confronto pessoal. Não, eu fui para a Justiça e das 10 ações, já ganhei 8, faltam 2 serem julgadas agora, porque é assim que deve fazer o homem público. Entendo, sim, o direito de informação, ele deve estar, sim. Nós, como homens públicos, temos, sim, que estar expostos às críticas, mas as faças com fundamento, e não atingir a honra das pessoas. É isso que não entendo e não gosto. E falando particularmente do meu caso, não sei se é este subexame. Por isso que vou pedir vista, presidente. Não, alguém que adiantar voto, Lourdes Pares. Então, processo, julgamento suspenso.